Então, na aula passada, vimos como fazer algumas formatações, como mesclar e centralizar. Vimos alguns alinhamentos, tanto na horizontal como também na vertical. Adicionar casas decimais, excluir casas decimais. Usar esse recurso de moldar texto, né? Vou fazer pequenas demonstrações só para revisar mesmo. Por exemplo, aqui, boletim, a gente percebe que ele está várias células ocupando apenas uma, né? Ele juntou. Então eu mesclar e centralizar, ele faz justamente isso. Mesclar ele junta e centralizar ele deixa no meio, né? Se eu clicar aqui, a gente vai ver aí que ele vai voltar ao que estava antes, né? Sem o recurso de mesclar e centralizar. Se eu clicar, ele volta a juntar as células. Outra coisa que a gente viu bem interessante seria essa questão de moldar texto, né? Ele vai fazer o quê? Vai quebrar o texto em duas linhas, né? Ou mais linhas. Então, o recurso de moldar texto, a gente encontra aqui. Se eu clicar, eu vou tirar. Se eu clicar novamente, eu aplico. Os alinhamentos, a gente vai encontrar aqui na horizontal, né? Então, viu isso na última aula. Não houve dificuldade nenhuma. Na vertical, a gente vai ver aqui. E aqui a gente pode adicionar casas decimais, como também a gente pode remover, né? O nome dessas ferramentas aqui vai ser o que? Adicionar casa decimal e aqui vai ser excluir casa decimal. Ok? Deixa eu excluir um aqui. Pronto. A gente vai entrar no assunto da aula de hoje. O que a gente vai estar vendo hoje? A gente vai estar estudando como trabalhar com fórmulas. As fórmulas são expressões matemáticas, né? Então, todo cálculo que você faz, a gente pode representar no Excel. Então, essa representação de uma expressão matemática a gente chama de fórmula. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vamos supor que eu quisesse calcular a média, né, a média da nota de matemática. Então, eu vou usar uma fórmula. Né? Vou mostrar aqui para vocês, seria o quê? Avaliação parcial mais avaliação global dividido por 2. Essa que seria a nossa fórmula, né? Ok? A gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para adicionar mais uma coluna e a gente vai adicionar a coluna soma. Melhor, total de pontos. Então eu clico no botão direito aqui no cabeçalho aqui da coluna e venho aqui em inserir antes. Pronto, agora eu vou ter mais uma coluna e eu vou botar aqui o total. Aqui seria o total de pontos, tá bom? Então, como é que eu faço para somar? Como é que eu faço para somar esse valor, né? Como é que eu faço para encontrar esse total? Alguns alunos podem até pensar assim, ó, 7 mais 8 vai dar o quê? Vai dar 15. Digita 15, está resolvido. Então, poderia ser assim? Poderia. Porém, a gente está perdendo o recurso do Excel, né? Então, é o Excel que tem que fazer isso por a gente. Okay? Então, a gente volta aqui. Então, eu preciso somar. Então, isso aqui vai ser uma fórmula, né? Eu poderia fazer desse jeitinho aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos retornar. Primeira coisa, para efetuar qualquer cálculo através de uma fórmula ou uma função, tem que inicializar por igual. Você não pode esquecer disso. Então, como eu vou somar 7 com mais 8, eu vou começar pelo igual. Coloco igual, daí eu digito 7 mais 8. Vou apertar o Enter e ele já deu o resultado. Então, isso aqui, se eu clicar duplo, né, a gente volta para a edição. Esse cálculo efetuado aí é o que a gente chama de fórmula. A gente vai retornar aqui a imagem. Para a gente fazer essas operações, a gente vai poder usar o sinal de mais para adição, o menos para subtração, o asterisco para vezes, né, multiplicação, a barra para divisão e o acento circunflexo para exponenciação. Então, esses são os operadores que a gente vai poder estar utilizando. Okay? E assim eu poderia fazer de um por um, né? Colocar igual, aí 8 com mais 5, 8
mais 5 e calcular. Porém, essa maneira de a gente calcular aqui não é a ideal. Vou mostrar para vocês. Se por acaso eu alterar aqui, não era 7 não, era 5. Se eu colocar 5, perceba que o resultado aqui não foi alterado, não foi atualizado. Então, essa maneira que a gente está trabalhando não é a mais adequada. Então, a gente vai ver como é que a gente faz aqui, tá bom? Primeira coisa, a gente precisa entender que cada célula ela tem seu endereço, tem sua referência. Por exemplo, esse 7 aqui, ela está na... Qual o endereço dessa célula aqui? Está na coluna B e na linha 4, ou seja, B4. Esse outro 7, né, de educação física, por exemplo, esse 7 aqui, ele já está em outro endereço. Está na coluna C e na linha 9. C9, a gente pode ver aqui. Então, a gente vai agora trabalhar um pouco diferente. A gente não vai dizer mais o valor, a gente vai dar o endereço da célula. Então, a gente vai apagar isso aqui. Não estava errado, porém não é a maneira adequada de trabalhar. Então, a gente vai colocar igual, porque toda fórmula começa com igual, e a gente vai dizer aonde é que o 7 está. Ele está na coluna B e na linha 4. Pronto, esse encontro aí é o endereço da célula, que no caso é B4. O 8 está em qual endereço? C4. Então, vou colocar aqui mais C4. C4. Se eu apertar o Enter, perceba que ele vai dar 15. Porém, se agora eu alterar aqui de 7 para 5, perceba que o resultado aqui já vai funcionar. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar a mesma coisa, igual. Daí, eu vou digitar o endereço do 8, B5, B5 mais C5. Vou pressionar o Enter e aí ele já fez o cálculo. Se a gente clicar duplo, a gente retorna a edição. Bem, perceba que essa tarefa ela é bem trabalhosa, né? Vamos ver se a gente facilita um pouquinho mais. Né? Então, eu vou colocar igual, vou clicar na célula, percebe que quando eu clico, o endereço já vem para cá. Ó. Então, vou botar mais, vou clicar na célula que eu preciso, né? Que é a célula C6, C6, e eu vou pressionar o Enter e ele já vai me dar o resultado. Então, se por acaso eu quiser clicar na célula, eu posso também clicar na célula que o endereço já vai para o lugar certo. Ok? E assim a gente vai fazendo até chegar ao final. Só para reforçar, pessoal, o que a gente está fazendo até esse momento, a gente chama de fórmulas. Então, tudo isso aqui são fórmulas. Isso aqui é a fórmula. Pronto, vamos supor que eu preciso calcular a média. Né? A gente não vai usar isso aqui, né, no cálculo. Dá para utilizar isso. Né? Então a gente vai fazer o quê? Colocar igual, porque tudo tem que começar por igual. Né? E a gente vai colocar os valores, né? Ou então o endereço da célula. Né? O indicado é o endereço da célula e não os valores. Essa barrazinha aqui ó, indica uma divisão. Né? Então eu vou colocar a barra aqui, né? Após o parênteses e o 2. Esses parênteses, ele indica o quê? Ele indica que o que está dentro dos parênteses tem que ser o primeiro a ser calculado. É isso que a gente vai entender. Na matemática tem algo parecido com isso. Né? Vou retornar aqui o calc. Pronto. Preciso calcular a média. Como é que eu calculo a média? E o lá que é igual. Aí eu vou botar os parênteses para me fazer a primeira adição. Então vai ser esse valor aqui, da primeira nota, mais a segunda nota, barra, dividido por 2, né? A barra é justamente a divisão. Vou pressionar o Enter
Isso vai ser a média. Tranquilo? Vou fazer mais um exemplo. Igual. Então, abro parênteses para fazer primeiro a soma. Mais. Pronto. Aqui eu vou colocar barra dividido por 2. E encontra a média mais uma vez. Pessoal, até o momento a gente trabalhou só com fórmulas. Vou mostrar aqui. Trabalhamos com essa fórmula, né? Na verdade com os endereços, trabalhamos com essa fórmula aqui também. E, lembrando, as fórmulas representam as expressões matemáticas. Agora a gente vai começar a ver, existe uma maneira, outras maneiras de fazer esse mesmo cálculo. Dependendo da situação, talvez facilite mais e outras talvez não facilite tanto. Talvez você precise usar uma fórmula mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa planilha. Botão direito. Aí eu vou clicar aqui na opção mover ou copiar. Vai aparecer uma janelinha aqui. Deixa eu trazer para mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui, ok, copiar. Pronto, tem uma nova planilha, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e a gente vai calcular de uma forma diferente. Agora a gente vai trabalhar com funções. O que são as funções? Na verdade, são fórmulas e formas otimizadas. Ou seja, são fórmulas já prontas. Então a gente vai trabalhar com eu quero encontrar o total. Em vez de eu colocar endereço por endereço, eu vou dizer o quê? Eu vou usar uma função chamada soma, e aí eu vou dizer qual o intervalo que vai ser somado. Então a gente vem aqui, coloca igual, coloca o nome da função, no caso soma, e depois eu vou dizer o que vai ser somado. Então vai ser somado do B4 até o C4. B4, dois pontos, até o C4. Fechou. Pronto, eu já encontro a soma. De novo, igual, soma. Agora eu vou somar do B5 até o C5. B5 até o C5. Vou pressionar o Enter, percebe que já funcionou direitinho. Então, vamos ficar muito atento. Estão percebendo aqui que aqui tem no meio, né, tem 2 pontos. Então faz muita diferença. Os 2 pontos aí ele dá uma indicação que é uma soma que vai ser somada do B4 até o C4. Se você botar o ponto e vírgula, já é outra situação, já tem outro significado. Vamos supor, eu vou dar só um exemplo aqui. Vamos supor que eu preciso somar esses valores aqui tudinho. Quero saber o total da avaliação global. Então, eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, igual, soma, e vou dizer o que vai ser somado. Eu vou somar do C4 até o C9. Do C4 até o C9. Vou dar o Enter e percebe que ele já somou. Se eu clicar duplo aqui, ó, ele já vai indicar. Ó, tá vendo aqui essa seleção aqui? É dizendo que está somando tudo isso. Suponhamos que eu coloque ponto e vírgula aqui. Ó. Se eu apertar o Enter, o resultado já vai ser diferente. Clicar duplo para a gente entrar na edição. Então ele pegou o C4 e o C9. Então ponto e vírgula já tem um significado diferente. Ele significa como se fosse um I. Né? Então
E quanto? Se eu botar os dois pontos aqui, ele vai somar, funcionar como um até, né? Do C4 até o C9. Se eu botar o ponto e vírgula, ele vai somar só os que eu colocar aqui. Atento a isso para não confundir. Vou apagar aqui que era só um exemplo. Vamos supor que eu preciso da média. Como é que eu faço para calcular a média? Existe uma função também chamada média. Igual média. Eu não vou fazer cálculo. Vai fazer cálculo é o próprio cálculo. Então eu coloquei o nome da função e aí eu vou dizer o que deve ser calculado a média. No caso vai ser a média dos 5 da avaliação parcial com a global, que seria 5 e o 8, né? Então, como é que eu faço aqui? Eu coloco o endereço do 5, do 4, B4, 2 pontos, C4. C4. Pronto, já vou ter a média. Você percebe que para usar uma função é bem simples também. Vou usar novamente aqui só para reforçar. Eu quero a média, então eu uso a função chamada média. Essa função média ela já existe. Ah, eu quero usar a função total. A função total não existe, né? Então, vou usar a função chamada média. Vou somar o quê? Vou somar esses dois valores. E caso eu não quiser digitar, eu posso clicar. Depois que eu terminar de digitar o nome da função, abrir o parênteses, eu posso clicar e arrastar. Perceberam aí que já chegou aqui, ó. Então facilita aqui já o trabalho, né? Pronto. Calcula aí a média do próximo. Igual média, abre parênteses. Vou calcular a média de quem? É desses dois valores. Então, só clicar e arrastar e já funciona também. Dá o Enter, percebe aí que já funcionou. Então, para aplicar uma fórmula ou uma função, né, percebeu aí que não é coisa de outro mundo não. É muito tranquilo. E com isso a gente chega ao final da nossa aula. Quem tiver dúvida, envie a sua dúvida, está à disposição para ajudar.